chamo Thiago Sena, eu sou diretor comercial da rede Porto Belo Hotéis aqui na Bahia. Nós temos hotéis em Porto Seguro e em Salvador. Porto Belo já existe há quase 40 anos, né? Nós começamos em Porto Seguro, com a nossa primeira unidade lá em 1985, né? 86, na verdade, né? Vai fazer 40 anos ano que vem. Então, é um hotel, é uma pequena rede baiana, né? É uma empresa familiar. Nós temos 3 unidades, né? São 2 em Porto Seguro, uma em Salvador, né? Temos ao todo 510 UHs hoje. Um dos principais resultados, o crescimento de diária média, né? Eu acho que é uma coisa que todo hotel busca. E a Climb, ela é uma grande aliada, uma grande parceira, se for bem utilizada e bem parametrizada pelo hoteleiro, pelo setor comercial, enfim. Ela realmente ajuda, impulsiona bastante o crescimento da diária média, porque ela permite você criar as tarifas e as flutuações tarifárias da forma como você entende que deve ser. E de forma que não haja falha humana, ela elimina esse processo de falha humana, ou a falta de timing, que é um problema muito grande dentro, quando a gente fala de RM, né? Muitas vezes você faz análise, faz sua estratégia, mas peca no timing, né? Exatamente pelas questões da demanda acontecer fora do horário comercial, finais de semana, enfim. Então, o grande incremento que ela deu para a gente foi na receita, né? A gente teve um incremento de receita, de fato, que veio muitas vezes pela valorização da diária média. A gente conseguia fazer aquela venda que a gente teria feito com uma tarifa, a gente fazia com a tarifa maior, e a venda não deixava de acontecer. A gente não freava a venda, não freava a ocupação, a demanda, a venda continuava acontecendo, só que com a tarifa maior. Então, eu acho que o grande diferencial da ferramenta da Climb para a gente é esse incremento de receita que vem através do aumento da diária média. Sim, ela trouxe uma contribuição, tranquilidade. Eu posso dizer que a gente, muitas vezes, né, o time comercial, essa questão do timing, vamos flutuar, a gente bateu a ocupação X, o mercado está dizendo para a gente que a demanda está maior, tem um espaço aqui para a gente vender melhor. Isso você acaba reduzindo muito esses conflitos, essas questões, né, da falta de timing, isso dentro do trabalho, isso acaba também te trazendo um certo conforto, um certo alívio quando você não está trabalhando, especialmente para quem é diretor, quem é gerente. Porque muitas vezes você fica ali, peraí, será que está tendo uma demanda fora do normal? Então, você não vai mais precisar entrar, né, para saber se seu hotel está sendo bem vendido, né, se sua diária aumentou, porque quando você parametriza, ela faz isso automaticamente. Então, eu diria que o grande diferencial realmente é essa possibilidade de digamos assim, até uma produtividade maior. Em vez de estar gastando tempo olhando isso e fazendo as flutuações manualmente, você está gastando tempo analisando, fazendo outras coisas mais importantes, né? Sem a perda de oportunidade, né? Sem desprezar a demanda com a tarifa melhor, com a diária média melhor. O resultado foi até maior do que a gente imaginava, né, em termos de retorno. Nós percebemos um pick-up que foi bastante superior ao pick-up de diária média do que a gente trabalhava antes de usar a ferramenta. Até porque o resultado talvez mais inesperado para nós tenha sido a quantidade de flutuações que ocorrem. Eu não tinha a menor noção, né, a gente sabe que a demanda acontece bastante à noite, nos finais de semana, né, fora do horário que a gente tem pessoas ali à frente, né, no horário comercial. Mas a gente chegou a índices superiores a 70% de flutuações fora do horário comercial. Então, isso quer dizer que a gente simplesmente não teria feito alteração tarifária se a gente não tivesse um sistema como o da Climb. Então, eu acho que é o dado mais inusitado e que eu diria de início que ele seria inferior a 50%, ele foi bem maior. O principal motivo da gente ter aderido à Climb, ter contratado a Climb, é que, de fato, a gente sempre trabalhou o RM, pelo menos ao longo dos últimos 10 anos, a gente tem tido atenção a isso, né, as flutuações, a gestão de receita, mas a gente esbarrava numa questão que envolve também a questão de praticidade, né, de fazer as flutuações, de você fazer as análises e fazer as flutuações no tempo correto, na quantidade de vezes que seria necessário. Então, quando a gente buscou a Climber, né, e fechou com vocês o contrato, a gente simplesmente estava tentando fazer uma venda melhor, né? O que a gente entendia que, de fato, a própria demanda do mercado por ocorrer nos finais de semana, fora de horários comerciais, impedia da gente, por melhor que fosse o nosso trabalho, impedia que a gente conseguisse gerar a receita, a venda que a gente poderia gerar, com o potencial que ela tinha. Então,
a gente entendeu que ter uma ferramenta que pudesse trabalhar por nós, né, também fora do horário que a gente estava aqui disponível, era fundamental, e foi aí que a gente chegou na Climb. A dificuldade que a gente teve no início foi de buscar, né, para a gente, trabalhar com RMS era uma novidade, né, a gente fazia já as flutuações, a gente tinha a integração já com o PMS, com o Channel Manager, mas a gente ainda fazia as flutuações de uma forma manual, né, a gente tinha nossos indicadores, as nossas metas, os objetivos traçados, mas para a gente chegar neles, a gente ainda precisava de uma intervenção. Então, a gente precisava chegar no sistema e dizer, olha, eu quero aumentar o preço em 5%, eu quero fazer um aumento para cá e tal. E assim, hoje eu posso dizer que você tentar fazer isso para todas as datas com janelas de venda que a gente tem, né, partindo do pressuposto que a maioria dos hotéis tem aí um ano à frente aberto para vender, é complicado, né? No nosso caso, a gente tem 3 hotéis, eu fico imaginando redes que tem mais, é impossível você fazer isso, né? Então, você precisa de uma ferramenta que te permita parametrizar, automatizar o processo. A dificuldade que a gente teve no início foi mais uma dificuldade, que eu digo que é uma dificuldade pontual, né? É a dificuldade da integração, de utilizar a ferramenta, de sentir a confiança. Então, no começo, a gente começou fazendo as flutuações, usando o Autopilot, né, que é uma função muito importante da Climber, usando o Autopilot em períodos específicos para testar, né, sentir a segurança, né, e a partir do momento que a gente passou por esse período aí de adaptação e de testes, a gente abriu e, enfim, então, até então, não tem tido intercorrências, pelo contrário, né, só tem tido resultados positivos conosco, né, nós fomos muito bem atendidos desde o início, tivemos uma atenção ampla, né, tirando nossas dúvidas, que foram várias no início. Então, a gente foi sentindo segurança, a gente percebeu que a ferramenta, o dashboard, a funcionalidade da ferramenta também é muito boa, atendia a tudo que a gente precisava, e a gente fez um teste, né, no início, nós de cara percebemos lá um ganho, né, inicial, e, enfim, fizemos a adesão, então estamos muito satisfeitos, eu posso dizer isso. Ela dá um incremento bastante considerável de receita de diária média, ela se paga com bastante folga, inclusive, o ROI é bastante elevado.